Bem, meus alunos, vamos continuar e encerrar, né? Agora nós estamos nos momentos finais do nosso módulo 5 do CPA 10, ou seja, esse módulo muito extenso, mas muito importante para a nossa certificação do CPA 10, que trata dos fundos de investimento. No último vídeo a gente estava falando, e eu vou continuar, das compensações de perdas, né, no pagamento do imposto de renda. Então eu posso compensar, né? Acho que ficou claro para vocês. Eu posso compensar uma perda que eu tive no investimento quando eu tiver uma aplicação em outro fundo de investimento que esteja o mesmo perfil tributário, né? Ou seja, curto prazo com curto prazo, longo prazo com longo prazo, fundo de ações com outro fundo de ações. Eu posso compensar uma perda, não é? Quando eu tiver um ganho nesse outro fundo de investimento, eu vou deduzir essa perda, eu vou compensar essa perda. Agora, lembrando, pessoal, tem que ser do mesmo administrador e com o mesmo perfil tributário. E outra coisa importante, efetivamente o investidor tem que ter a perda, ou seja, ele tem que ter pedido o resgate e efetivamente ele perdeu dinheiro no fundo anterior, para compensar essa perda quando ele tiver o ganho no segundo fundo de investimento, tá? Do mesmo perfil tributário. E continuando aí, olha os slides, só para reforçar. Os ganhos nos fundos de renda fixa são compensados com as perdas realizadas anteriormente no mesmo fundo de renda fixa. Fique claro isso. Quando o investidor aplica em vários fundos do mesmo administrador, a perda realizada em um fundo pode ser utilizada para abater rendimento que será tributado em outro fundo, presta atenção aí, ó, desde que os fundos tenham a mesma classificação, essa classificação tributária, ou seja, fundos de longo prazo só podem compensar prejuízos do outro fundo também de longo prazo e do mesmo administrador. Como eu já tinha falado no vídeo passado, o administrador ele não é obrigado a oferecer essa compensação, mas normalmente os grandes bancos já fazem isso, e isso passa a ser um diferencial mercadológico, ou seja, uma vantagem competitiva para as instituições que oferecem esse tipo de compensação do imposto de renda. E para finalizar aí, uma observação, olha, caso o investidor resgate totalmente suas cotas no fundo de renda fixa, realizando um prejuízo, esse prejuízo ele fica guardado no fundo até o dia 31 de dezembro do ano subsequente ao resgate. Então vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu tive uma perda no mês de abril de 2015, tá? Abril de 2015, tá? No fundo de curto prazo. Vamos supor que eu tenho até, né, pela regra, eu tenho até 31 de 12 de 2016, ou seja, né, o último dia do ano subsequente, caso eu aplique e tenha ganho no fundo do mesmo perfil tributário para fazer esta compensação. Bem, pessoal, vamos agora mostrar, tá, um resumo, tá? Tem aí um quadrinho, uma classificação, um resumo sobre a classificação dos fundos de investimento pela CVM. É só para a gente fixar. Então, no caso aí, a primeira classe aí que fala no curto prazo, foi o primeiro tipo de produto de fundo de investimento que nós explicamos conforme a classificação CVM. Então, como é que é a nomenclatura, né, o prazo desse fundo? O prazo máximo pode ter ativo com até 375 dias e o prazo médio tem que ser inferior a 60 dias. Eu já mostrei para vocês essa explicação. Bem, eles destinam as aplicações em ativos de títulos públicos federais e ativos financeiros com baixo risco. Ou seja, os fundos de investimento da classe de curto prazo, eles são pouco voláteis, eles são de menor risco. Os referenciados, eles têm que ter no mínimo 95% do patrimônio seguindo o índice de referência, ou seja, seguindo o benchmark, e no mínimo 80% da sua carteira está atrelado a títulos públicos federais ou títulos de baixo risco, se for título privado e não título público, e o nome já diz, referenciado, está vinculado, está indexado ao índice de referência. Renda fixa, no mínimo 80% do patrimônio líquido está aplicado em ativos de renda fixa. A CVM não fala nada sobre os 20%, daí
o risco. Eu posso ter tanto o fundo de renda fixa de curto prazo, caso o prazo médio da carteira seja inferior a 365, ou ter o renda fixa a longo prazo, onde o prazo médio da carteira é superior a 365. O primeiro, ou seja, o prazo médio da carteira inferior a 365 dias, trata-se de um fundo de investimento de pouco risco, pouco volátil, e o de longo prazo já é um tipo de aplicação de alto risco, de muita volatilidade. Lembrar que o tipo de classe renda fixa está atrelado na composição da carteira a ativos financeiros vinculados a juros domésticos e índices de preço. O cambial, no mínimo 80% do PL, do patrimônio líquido, está vinculado a uma moeda estrangeira, tá? A variação cambial. Ações, no mínimo 67% está vinculada a ações, ao mercado de títulos e valores mobiliários. Dívida externa, 80% atrelado, em papéis, em títulos da dívida do governo federal, da União. E multimercados, ele não tem concentração de ativos, podendo aplicar em vários ativos financeiros, ações, juros, renda fixa, renda variável, enfim, câmbio, dívida externa, não há concentração. Lembrando que essa parte mais escura, lá em cima, curto prazo referenciado em renda fixa, conforme está abaixo, não pode cobrar taxa de performance porque eles são pouco voláteis, são de baixo risco. A não ser que seja um fundo de renda fixa de longo prazo, que aí ele pode cobrar taxa de performance, porque ele pode ter uma gestão ativa e não gestão passiva. Tá? Se for renda fixa de curto prazo, é pouco volátil, gestão passiva, acompanha o índice de benchmark, então não cobra taxa de performance. E aqui, com relação aos tributos, nós temos outra tabelinha aqui para memorizar. Bem, o primeiro tipo de fundo de investimento aí está a renda fixa de curto prazo, ou seja, a classificação da Receita Federal, prazo médio da carteira até 365 dias, tá? Ou menor do que isso, tá? Então, quem é o responsável pelo recolhimento do tributo? Tá aí, administrador do fundo, e observe que para qualquer tipo de fundo de investimento, o responsável pelo recolhimento do imposto de renda é do administrador do fundo. No caso, no fundo de renda fixa de curto prazo, o fato gerador é no resgate ou semestralmente, no último dia do mês de maio e novembro, ou seja, é quando se cobra o come cotas. Como eu estou falando de fundo de renda fixa de curto prazo, a menor alíquota para o fundo de curto prazo é 20%. Tá? Então é cobrado uma alíquota no come cotas de 20%. No longo prazo, o responsável, ou seja, prazo médio da carteira superior a 365, o responsável pelo recolhimento do imposto de renda continua sendo o administrador. Há o resgate, há a tributação no resgate ou no come cotas, ou seja, semestralmente, no último dia útil de maio ou de novembro. E como é de longo prazo, vai se cobrar a menor alíquota das quatro, que no caso, 15%. Para os fundos de ações, renda variável, tá? O administrador é o responsável pelo recolhimento do imposto de renda. Para ser fundo de ações, lembrar que no mínimo 67% dessa composição da carteira está vinculado a títulos e valores imobiliários, ações, etc. Só existe o imposto de renda no momento do resgate. Não há come cotas, não existe come cotas nos fundos de ações. E a tributação dos fundos de ações é única e é de 15%. Bem, gente, encerramos o módulo 5, tá? Se vocês tiveram alguma dificuldade nas explicações, procurem não se apavorar, como eu já venho pedindo. Vamos fazer diversos exercícios. Próximo vídeo são os exercícios desse módulo, do módulo 5. E vamos finalizar também com simulados. E aí a gente vai sempre relembrar essas explicações de conteúdo que a gente está fazendo. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo, que são os exercícios do módulo 5. Até lá!